hoje vou falar muito sobre essa questão de servidão. E eu quero começar a nossa pregação falando que a maior parte das pessoas, a grande maioria das pessoas entendem liberdade, definem liberdade como uma ausência de vínculos. Liberdade, para a grande maioria das pessoas, é ser livre e fazer o que quer, quando quer, do jeito que quiser. A maioria da população, isso é sinônimo de liberdade. Faço o que eu quero, da maneira que eu quero. Não existe nenhum tipo de obrigação. Mas a Bíblia ensina o contrário disso. A Bíblia vai dar um significado diferente de liberdade. Biblicamente falando, liberdade verdadeira é ser livre do pecado e servir voluntariamente. Biblicamente falando, liberdade é liberdade para servir a Deus. Você ser verdadeiramente livre é você ser liberto do pecado e servir a Deus. Isso é verdadeira liberdade. E o escravo da orelha furada, que nós lemos aqui no versículo 5 e 6 do capítulo 21 de Êxodo, é um retrato poderoso disso. Se você ler desde o versículo 1, você vai ver que Moisés está deixando claro aqui de que esse escravo foi liberto pela lei. Ele serviu por um tempo, de acordo com a lei de Deus, chega um determinado momento em que ele é então libertado. Ele pode sair, ele é livre, ele então não tem mais nenhum tipo de vínculo, ele ganha a liberdade. Mas, especificamente, esse servo dos versos 5 e 6, ele escolhe continuar servindo. Ele recebe a liberdade e usa a sua liberdade para servir ao seu Senhor. Que você pense, lógico, nós sabemos que esse gesto aponta para o servo perfeito. Usou toda a sua liberdade para servir a igreja, para servir. E também esse servo da orelha furada é um grande exemplo, aponta para a nossa vida cristã hoje. É justamente que nós veremos isso, como esse servo que recebe a liberdade e escolhe e usa a sua liberdade para servir ao seu Senhor, que esse servo é importante, como ele é importante para a nossa vida cristã hoje. Eu quero chamar, em primeiro lugar, a sua atenção para a decisão do servo. Ele ama mais do que a liberdade. Ele ama mais do que ser livre, do que ele deseja ser livre. Verso 5. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo meu Senhor, e a minha mulher, e os meus filhos, não quero sair livre. O texto aqui, literalmente, a expressão aqui é como se estivesse traduzido literalmente dizendo: se disser o servo, se expressamente, se de maneira categórica, ele está dando essa ênfase, se de maneira incisiva, se de maneira decisiva, se de maneira irreversível, ele disser: amo meu Senhor, amo a minha mulher, amo, eu não quero sair livre. O servo aqui, ele não diz: eu fico por medo, eu vou servir por medo. Ele não diz: eu vou servir por interesse. Ele afirma categoricamente: eu amo o Senhor, eu amo a esposa, eu amo os filhos. Ele diz isso categoricamente. Esse amo aí é o mesmo verbo que lá em Deuteronômio 6,5, Moisés vai dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, o amor ao qual nós declaramos. A ênfase do texto hebraico é essa: se de maneira categórica o servo disser: eu amo meu Senhor,
centro aqui do texto, o centro da fala não é obrigação. Não é qualquer outra coisa senão o amor. Ele conquista a sua liberdade, ele recebe a sua liberdade, ele trabalha, ele espera o tempo passar para que a sua liberdade chegue, então, para que ele mereça essa liberdade, mas ele não usa essa liberdade para escapar da servidão. Ele não usa da liberdade para fugir. Ele usa da liberdade para permanecer. Ele usa da liberdade que ele ganhou para que ele continue servindo, não mais por obrigação, mas agora servindo por amor. E, amados, essa decisão do servo, ele amar o seu senhor, a sua mulher, muito mais do que amar a própria liberdade, é muito útil porque muitos em nossa geração confundem fé com conveniência. Muitos cristãos hoje querem Cristo apenas quando Cristo traz benefícios, quando Cristo é útil, quando Cristo lhe proporciona alguma coisa. Mas quando Cristo começa a exigir alguma coisa, quando servir a Cristo começa a exigir alguma coisa, quando servir a Cristo começa a exigir ele abrir mão de alguma coisa, eles começam a se afastar. E aqui onde a vida é instável, aqui onde a vida é violenta e corrupta, a realidade é que muitos querem uma fé que alivie as suas dores. Em meio a esse caos que nós vivemos na nossa cidade, em meio a essa violência, corrupção, impunidade, muitos querem servir a Cristo apenas para que as suas dores sejam amenizadas. Eles querem os benefícios. Eu quero me sentir em paz, eu quero me sentir bem, eu quero sentir uma esperança. Mas eles não querem um Senhor a quem eles querem servir por amor. Servir a Cristo porque eu amo a Cristo. Essa é a nossa realidade. A realidade da imensa maioria. Querem Cristo para receber benefícios. Mas é aí onde o servo da orelha furada nos confronta. Você ama Cristo o suficiente para segui-lo, mesmo quando teria liberdade para viver segundo o mundo? Você ama Cristo o suficiente, mesmo que Cristo abrisse todas as correntes e dissesse, você é livre, vá, faça o que você quiser. Você ama Cristo o suficiente para fazer como esse servo e dizer, eu te amo demais, Senhor. Farei, te servirei por amor. Você ama o Cristo suficiente para que toda essa liberdade que é oferecida perca o brilho, seja ofuscada a partir da beleza de servir a Cristo Jesus? Amar, servir ao Senhor do que amar qualquer outro. Pacto esse servo faz conosco. Se Cristo não estivesse no céu, você desejaria ir para o céu? Você desejaria estar no céu, mesmo se Cristo não estivesse lá? Você ama Cristo de fato? O que nos prende, o que nos impacta nessa primeira mensagem, essa decisão do servo de amar muito mais, que mais nos dá ênfase, é o amor. É o amor a qual o servo decide servir ao seu Senhor. E o amor que nos prende a Cristo não nasce de nós mesmos. Esse amor de eu quero estar com Cristo, não importa onde seja, não importa qual lugar, não importa qual a situação, não importa qualquer liberdade, não importa nenhum desejo, eu quero estar com Cristo, eu quero amar a Cristo. João, lá em 1 João capítulo 4, verso 19,
vai dizer de que esse amor nasce do fato de que ele nos amou primeiro. Mesmo se você, fazendo a sua reflexão, disser, eu não amo Cristo esse tanto. Eu não amo a Cristo o suficiente. Preciso amar mais a Cristo. 1 João 4,19, o Espírito Santo, olha, esse amor não está em você. Te amou primeiro. Está nele. Depende. Isso tem que confrontar-nos. Isso tem que confrontar a todos. Não servir por medo. Não servir ao Senhor por alguma obrigação. Não servir ao Senhor para conquistar alguma coisa. Mas servir a Deus porque fomos conquistados pelo amor dele. Por que você quer ir para o céu? Não, eu quero ir para o céu porque o céu é bom. Me disseram que o inferno é ruim e o céu é bom. E disseram que para que eu vá para o céu, eu tenho que crer em Cristo. Então eu vou crer em Cristo, porque afinal de contas, quero o que é bom. Então esse é o ponto, esse é o fato. É a Cristo, não por causa de Cristo, mas o que Cristo pode oferecer, o que Cristo pode proporcionar. No final das contas, você não ama Cristo Jesus. Não é o Senhor. Você não foi conquistado por Ele, pelo amor dEle. Você foi conquistado por aquilo que pode proporcionar. Mas o que o texto nos confronta e nos conforta é que possamos nos deleitar nesse amor. Assim como esse servo, no versículo 5, disse, olha, eu amo o Senhor. Eu sou livre para decidir, eu sou livre para escolher, mas eu amo demais, eu quero continuar servindo. Eu amo tanto que a minha liberdade eu uso para que eu possa servi-lo. E é então que chega o versículo 6, onde o texto vai nos mostrar o sinal desse compromisso. Uma marca perpétua, uma marca para sempre. Versículo 6, Êxodo capítulo 21, verso 6. Então o seu Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta. Seu Senhor lhe furará a orelha com sovela, e ele servirá sempre. Versículo 6 nos mostra essa marca. E aqui o interessante, versículo 6, o servo é levado aqui, se nós formos traduzir literalmente, diante de Deus. A nossa tradução levanta como juízes, pessoas importantes, eram os representantes de Deus. Se fizerem um compromisso diante dos juízes, eles estariam assumindo o compromisso diante de Deus. Então o ato, esse sinal desse compromisso, não era um ato meramente civil, não era um ato administrativo. O ato de levar esse servo diante dos juízes estava representando um ato solene, pacto diante de Deus. E o verbo aqui que usaram para furar é um termo que significa furar completamente, definitivamente. Era perpétuo. Era de fato gesto que simbolizava os ouvidos abertos para sempre, para que ele pudesse escutar a voz do Senhor. O servo da orelha furada, o servo que estava com a orelha atentamente, com as orelhas abertas, para que pudesse ouvir a voz do seu Senhor. O servo aqui, ele não apenas declara o amor ao seu Senhor, ele assume uma marca pública. Ele assume um compromisso irreversível. Eu ouvirei a voz do Senhor. Então, esse compromisso que ele assume diante de todos, diante de Deus, passa a ser parte de sua identidade. Não pode mais ser vendido. Ele não pode mais ser entregue a outro. Ele não pode mais quebrar esse pacto. Faz parte de sua identidade. Se você depois ler o Salmo 40, versos 6, 8, Davi vai dizer isso. O salmista vai dizer isso.
Sacrifício não quiseste, mas minhas orelhas furastes. O Senhor quer que eu lhe obedeça perpetuamente. E, amados, Hebreus capítulo 10 vai aplicar esse texto exatamente. Filipenses, o texto que nós lemos, nossa leitura inicial, aponta Cristo Jesus. Ele veio como um servo perfeito. Ele veio para servir. E tinha plena liberdade, e ele usou sua liberdade para fazer a vontade. Cristo não apenas teve a orelha furada, foi perfurada em suas mãos, seus pés, lado, perfurado, representando aqui todas as sua entrega em amor. Ele, o servo perfeito, estava selando a sua entrega através destes furos, se entregando à servidão dos pais, cumprindo com o seu propósito. Quando Jesus ressuscita, olha aqui, irmãos, tenho marcas. Paulo, quando vai escrever, quando eles estão duvidando do apostolado de Paulo, ele diz, olha, eu carrego as marcas de Cristo. O cristianismo está, esse texto é desenvolvido durante toda a Bíblia, apontando para que o cristianismo representa marcas, compromisso. Isso é importante porque, de novo, muitos querem o cristianismo sem marca. O cristianismo sem um compromisso público. Muitos querem o cristianismo anônimo na fé, sem carregar a cruz, sem testemunho. Mas, quando olhamos para o texto, quando vemos aqui no versículo 6, esse servo se deixando ser marcado, nós entendemos que o servo verdadeiro se deixa marcar diante do todos. Ele se deixa levar sobre si a marca de servir ao seu Senhor. Servir a Cristo é entendermos que aqui, hoje, servir a Cristo pode custar amizades. Aqui, servir a Cristo pode custar oportunidades. E daqui a não muito tempo, servir a Cristo exigirá também a sua segurança. Servir a Cristo vai custar alguma coisa. Servir a Cristo tem que deixar alguma marca. Servir de forma sincera e total ao seu Senhor exige marcas. É por isso que Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a cruz, siga-me. O cristianismo envolve ter coragem para se deixar ser marcado. Receber a marca de servir ao Senhor. Dar-se totalmente e assumir a marca. E qual a marca que nós recebemos de Cristo? Qual a marca que nos garante de que servimos ao Senhor? É a certeza de que não estamos sozinhos, porque nós somos selados com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, verso 13, Paulo vai falar isso. Nós somos selados. No momento em que você crê, você é marcado. Agora a sua vida pertence completamente, inteiramente a Cristo Jesus. Enquanto o servo do Êxodo, que nós lemos aqui, tinha a orelha furada, o coração transformado. O Espírito Santo como marca disso. Essa é a marca que nos dá força para que possamos continuar sofrendo os prejuízos, sofrendo as outras marcas, sofrendo os golpes, perdendo as coisas. Em meio às pressões do mundo, em meio às adversidades do mundo, essa é a marca que nos sustenta no caminho. Termos medo de levar em nossos corpos as marcas de quem serve. E o próprio Cristo diz, no mundo, eis aflições. No mundo vocês serão perseguidos. Eles o odiarão. Eles não os aplaudirão, eles os perseguirão.
ferirão a espada. O selo do Espírito Santo, essa marca dá força para todas essas coisas. Embora sejamos marcados esses pequenos golpes, a marca das nossas vidas é maior do que todas essas coisas. Isso nos dá ânimo para servir. Como eu disse no começo, Êxodo capítulo 21, esse servo aqui, não é algo único aqui. Esse é um texto que, lá no Novo Testamento, ele vai apontar para Cristo Jesus. Isaías 53 vai falar do servo sofredor. Ante todos os profetas ali, vai falar desse Messias que viria, desse servo de Deus que viria. E no Novo Testamento nós temos um modelo do servo perfeito, Cristo Jesus, o próprio Deus encarnado, se faz homem agora, encarna e nos dá o grande exemplo. Por isso aqui o servo hebreu é um tipo, é uma sombra apenas. Mas Cristo é a realidade plena desse servo. Paulo vai dizer, esse servo que sendo igual a Deus, teve por opção ser igual a Deus. Antes assumiu a forma de servo. Marcos, escrevendo o seu evangelho, ele vai dizer que ele não veio para servir, para ser servido, ele veio para servir. Ele veio para dar a vida. Amado irmão, Cristo é o verdadeiro servo da orelha furada. Era o verdadeiro servo que tinha toda a liberdade e decidiu, em essa liberdade, se entregar a Cristo Jesus. Ele se prendeu voluntariamente ao Pai por amor. Ele se entregou ao Pai, ele se prendeu em fazer a vontade de Deus, por amor ao Deus Pai. Ele escutou perfeitamente a voz de Deus. E ele se entregou, nos amou. É Cristo, servo perfeito. O maior exemplo que temos desse servo, o Senhor. E tendo em vista todas essas coisas, tendo em vista esse amor, esse Cristo ter se prendido voluntariamente ao Pai por amor, e escutar perfeitamente a voz do Pai, ele nos amar até o fim, a ponto de se entregar. Como você aqui hoje ousa servir a Cristo por conveniência, quando ele se entrega com sua própria vida? Cristo se entregou, Cristo desistiu, abriu mão de todas as coisas e o único propósito que tinha em sua vida era se entregar, cumprir a missão do Pai. Como podemos dizer que servir a Cristo? Como podemos dizer que servir a Cristo hoje é sinônimo de paz e amor? Que as lutas não surgirão, que as adversidades não virão, que a doença não vai me alcançar, que o desemprego não vai bater na minha porta, que eu não vou ter os meus altos e baixos emocionais. Como podemos dizer isso? Se o nosso Senhor se entrega, se o nosso Senhor é crucificado em uma cruz. Ele abriu mão. Ele não serve por conveniência, ele serve por sua própria vida. Ele não lutou pela sua própria vida, ele deu a sua própria vida. Ele se entregou. Como você pode viver para si mesmo quando Jesus te chama para carregar uma cruz de apoio? Como é que você, em sã consciência, tendo o Senhor, que te chama dizendo, carrega a tua cruz, filho, leva a tua cruz, sofre as aflições, padece, leva as marcas do Evangelho, sofre as marcas de Cristo. Buscamos viver. Não, Cristo agora não. Buscar os não, Cristo agora não. Eu vou buscar a mim mesmo, os meus planos, as minhas prioridades. Dizendo, leve esse filho. Leve a sua cruz, filho. Muitos, no lugar de Jesus, quando o diabo foi tentá-lo, dizendo, olha, se você me adorar, você receberá todos os reinos do mundo.
os adorariam. Eles não passariam pela cruz. Muitos rejeitariam a cruz. E sim, eu quero os reinos. Sim, é isso que eu quero. Os reinos do mundo aos meus pés. É isso que eu quero. Poder. É isso que eu quero. Dinheiro. É isso que eu quero. Influência. É isso que eu quero. O mundo aos meus pés. Mas Cristo, os reinos do mundo, estado através da cruz. Existem atalhos. Necessário cruz. Cristo não é apenas o nosso exemplo de servo, mas também é a nossa garantia de perseverança. Ele diz, eu venci. É a garantia. Você está fraco, o amor dele sustenta. Cristo, como exemplo de servo feito, te chama hoje, você que está aqui, para que você possa servi-lo, não como um escravo temeroso, não como escravo que vê barganha, o que é que eu vou ganhar, não. Mas escravo como um filho amado. Alguém que se entrega, alguém que encontra alegria permanecer servindo ao Senhor. Alguém que encontra prazer e satisfação em se deleitar aos pés do Senhor, em de servir ao Senhor eternamente. Esse texto nos confronta. Esse texto nos conforta. Esse texto nos confronta porque é difícil receber esse texto. É difícil entender esse texto e aplicar aos nossos corações, mas não é difícil apenas para a gente. Alguém da época de Moisés, um hebreu da época que receberia esse texto, também de maneira muito difícil. Porque Israel havia sido libertado do Egito pela mão poderosa do Deus Todo-Poderoso. E então Deus está declarando aqui toda a lei de Deus. O povo recebe agora as leis para que pudessem organizarem aqui as suas vidas comunitárias, para que a comunidade de Israel pudesse então ser organizada, incluindo agora essa questão da lei da servidão. E um hebreu aqui, o desafio para ele era entender que o serviço não poderia ser motivado por opressão, mas por amor. Não é você castigar o seu servo que vai garantir com que ele se servirá eternamente. Não, é amor. É você se doar, é você amar. E isso fará com que o seu servo o ame. Numa cultura de servidão, numa cultura de serviço. Deus estava falando sobre um espaço de servidão por amor. Deus estava querendo fazer com que essas pessoas percebessem aqui o relacionamento com o próximo, o seu Senhor, deveria refletir o relacionamento com o Senhor. Esse texto confrontava qualquer hebreu e exigia uma atitude deles. Eles deveriam escolher servir com amor e dedicação. Estavam chamando esses hebreus a servir por amor. Não por qualquer outra. E da mesma maneira, para você hoje, para mim hoje, é difícil receber esse texto. Porque em Cristo, aqueles que creem em Cristo já foram libertados da escravidão do pecado. Já foram livres, já foram libertos da escravidão do pecado. Romanos capítulo 6, verso 18, Paulo vai deixar isso muito bem claro. Nós não somos mais servos do pecado. Mas, de uma maneira paradoxalmente aqui, você que é livre da escravidão é chamado agora a viver como servo de Cristo Jesus. Você é libertado você não é mais servo do pecado e você é agora chamado para servir a Cristo Jesus. Qual o desafio? Para você, para mim? Não usar essa liberdade que nós recebemos como pretexto para viver egoisticamente, servindo nós mesmos. Nós recebemos essa liberdade para que possamos
usar dessa liberdade para servir a Cristo. Eu tenho a liberdade, mas eu vou escolher agora servir a Jesus Cristo. Não é escolher uma vida de autonomia, não é escolher viver uma vida de independência, mas é usar a minha liberdade e ser marcado pelo Senhor. Usar a minha vida para servir o Senhor. E você precisa encarar o fato de que servir a Cristo publicamente lhe trará, vai custar alguma coisa. Você vai ser rejeitado. Beleza? Zombarão de você. Você vai perder algumas coisas. Beleza? Porque servir a Cristo exige perca. E o que é que Deus requer de você hoje? Qual a atitude que Deus requer de você hoje? É que você declare como servo hebreu: eu amo o meu Senhor. Quero viver. Eu amo o meu Senhor. E a minha liberdade que eu recebi, essa liberdade que eu fui resgatado do reino das trevas, e agora essa liberdade que eu tenho, eu amo tanto meu Senhor que eu não quero viver fora desse Senhor. Quero servi-lo. A atitude exigida de você hoje é que você permita que a sua vida cristã seja marcada por você tenha o testemunho de alguém que serve a Deus. Você tenha de fato um compromisso com a igreja de alguém que serve a Cristo. Você tenha uma vida marcada por santidade, alguém que serve a Jesus. Que a sua vida seja marcada publicamente. Que você sirva não por medo, não por conveniência, mas que você sirva por amor e gratidão a Cristo, que primeiro se entregou, para que hoje você pudesse utilizar dessa liberdade, escolhesse servir a Deus. Perceba que existe um padrão. Perceba que existe uma relação. Nós e o hebreu, qual esse texto foi dirigido. Ambos recebem uma liberdade. O hebreu tinha o direito de sair. O hebreu tinha o direito de ir embora. E o cristão, aquele que entrega a sua vida a Cristo Jesus, ele também é resgatado, ele é libertado do pecado. E ambos enfrentam o desafio da escolha. Viver para si mesmo ou permanecer com o Senhor Jesus. Grande escolha. É a grande decisão que todos tomarão. Viver para si mesmo ou viver para Cristo. Existe neutralidade. Existe meio. Ou sirvo a mim, ou sirvo a Cristo. E ambos devem assumir uma marca. A marca de fidelidade do servo hebreu era a orelha furada. A marca de fidelidade do cristão, o selo do Espírito Santo. É o testemunho de que de fato ele serve o Senhor. E ambos são chamados aí a viver o amor como a motivação principal. Ambos são convidados. Sirva ao Senhor por amor. Essa era a mensagem para o hebreu. Se tua liberdade para abandonar aquele que cuida de ti. Permanece por amor, ser fiel ao pacto. E essa é a mensagem para mim e para você. Se tua liberdade em Cristo para viver a si mesmo. Permanece em Cristo por amor. Marcado para sempre como seu servo. Esse era o desafio para o servo hebreu. Não viver para si mesmo. Ele era desafiado a servir por amor, não apenas porque era obrigado, mas porque amava. Esse não é o nosso desafio? Não é o seu desafio? Servir a Deus por amor, não apenas por religião, não apenas por nome, não apenas por conveniência, por benefícios. Servir a Deus por amor. Esse texto nos coloca em posição de que precisamos tomar uma atitude. Todos devem tomar a mesma atitude. Renunciar à falta de liberdade, renunciar ao egoísmo,
e abraçar a verdadeira liberdade, servir ao Senhor. Ambos são colocados, desafiados a tomar a mesma atitude. Sirva ao Senhor por amor. Essa é a maior decisão. O Espírito Santo está nos convidando, está nos desafiando para que possamos ser, assim como Cristo, servos fiéis de orelhas furadas. E o que nós precisamos abandonar para que possamos ser como nosso Senhor? Primeira coisa, precisamos abandonar o cristianismo por conveniência. Precisamos abandonar a ideia de servir a Cristo apenas por aquilo que Ele pode nos proporcionar. É deixar de tratar a Jesus apenas como um prestador de serviços espirituais. Eu preciso estar emocionalmente em paz. O que eu faço? Se aproxima de Cristo. Você precisa estar com a consciência limpa. O que é que você faz? Eu oferto. Eu ajudo os pobres. Você passa a sua semana toda vivendo de qualquer jeito. E o que é que você faz então no domingo para aliviar a sua mente? Eu vou para o culto no domingo à noite. Servir a Cristo apenas como se Ele fosse um prestador de serviços espirituais. Nós precisamos abandonar. Precisamos abandonar a fé secreta e religiosa. Precisamos abandonar a ideia de servir a Cristo secretamente, com medo de assumir publicamente a fé em Cristo Jesus. Abandonar o medo, abandonar qualquer timidez que nos impede de testemunhar de que somos servos de Jesus Cristo, de que servimos ao Senhor, usamos a nossa liberdade para servir a Cristo. É pública. Abandonar qualquer medo, abandonar a fé secreta. Você precisa abandonar o egoísmo e a vida centrada em si mesmo. Abandonar qualquer ideia de o que é que eu ganho com isso? O que é que eu ganho? Crer em Cristo? Ganho o céu? Não crer em Cristo? Eu ganho o céu. Isso é egoísmo. Isso é uma vida centrada em si mesmo. Isso é uma vida pensando, uma vida planejada apenas no que é melhor para si. E abandonar mentalidade de consumidor na igreja. Para o culto, tem que receber. Como é que é o culto? São os atos. E a pregação, se pregou 5 minutos, durou a pregação, se foi como um consumidor. Não servir ao Senhor. Todas essas coisas somos desafiados a abandonar. E precisamos não apenas abandonar essas coisas, precisamos assumir uma nova postura. Precisamos fazer muitas coisas. Servir a Cristo por amor e não por conveniência. Servir a Cristo porque amamos a Cristo, porque Ele nos amou primeiro e Ele nos amou tanto que nós nos constrangemos com esse amor. Nós nos constrangemos. O que é que eu posso entregar a Deus por tanto amor que Ele despejou sobre mim? Eu caminhava para um inferno e Ele me resgatou do inferno. Ele me resgatou desse caminho mau e me transportou para o reino do Filho do amor de Deus. O que é que eu posso entregar como retribuição, como gratidão a tudo isso que Ele fez? O que é que eu posso fazer? Eu amo tanto. Como é que eu posso servir? Não é se sobrar tempo. Não, é porque eu amo. Aquele irmão que se entrega de coração.
É necessário declarar publicamente lealdade a Cristo, se entregar a Cristo, não esconder a fé. Ninguém sabe que eu sou crente na escola, ninguém sabe que eu sou crente no trabalho, os meus amigos não sabem. Se sabem, eu tento ser ali o mais neutro possível, eu tento passar desapercebido, para que ninguém sequer fale, ele faz isso porque ele é crente. É assumir, é declarar publicamente: eu sou o sal da terra, eu sou luz do mundo, eu venho para impactar essas pessoas. Eu tenho um cheiro de vida para os que são vidas, e eu tenho um cheiro de morte para os que se perdem. É assumir publicamente a sua marca em Cristo Jesus. É necessário assumir um compromisso eterno, vitalício com Jesus. É necessário entender que servir a Cristo não é fase. Tem uma fase ali que eu sirvo a Cristo. 13, 14, até 17 anos, eu sirvo a Cristo. Depois começou a faculdade. Não, a faculdade não dá mais, agora eu estou ocupado. Comecei a trabalhar aí, agora não, acabou. Acabou minha fase de servir a Cristo. Não, servir a Cristo não é fase. Servir a Cristo é um compromisso eterno. É não desistir. Surgem as grande desafio, homem e da mulher de Deus: trabalhar, cuidar de casa, servir ao Senhor. Desafio. Negligenciar. Temos que dar conta de tudo. E esse é o nosso compromisso vitalício com Jesus. Ser constante. Ser intensos. Amados, você quer ser mais servo da orelha furada, é necessário abraçar a vida de serviço. É necessário que você entenda que você é apenas servo. Servo serve. Se o servo não serve, serve. É necessário abraçar a vida de servo. Como uso minha vida para servir a Deus? Como eu uso os meus recursos para servir ao próximo, para servir a Deus, para servir aos irmãos? Como eu uso minha vida para abençoar? Eu quero imitar a Cristo, eu quero ser parecido com Cristo, que usou a sua vida para abençoar a outros. Como eu, com a minha vida, com os meus recursos, com o meu tempo, com as minhas habilidades, posso servir a esse Deus? Por último, não menos importante, é necessário que você coloque o amor a Cristo acima da sua liberdade. É necessário que você abra mão dos seus direitos pessoais. Você escolha servir a Cristo. É necessário que você abra mão. Usar da liberdade para servir a sua própria carne, seus próprios desejos. Porque todos nós somos colocados em um ponto de decisão. Todos nós somos pecadores. Todos nós caminhávamos rumo ao inferno. Cristo, então, o próprio Deus se faz carne, cumpre a obra de Cristo Jesus, para que agora todas as pessoas sejam colocadas em um ponto em que elas têm que decidir. Você crê em Jesus e entrega a sua vida para servir? Ou você não crê em Jesus e usa a sua vida para servir a si mesmo? Todos receberam o direito de escolher. Liberdade para escolhermos. Todos nós prestaremos conta de nossas decisões. Você prestará conta de sua decisão, assim como eu prestarei conta de minha decisão. E colocar o amor de Cristo acima da minha liberdade pessoal é entender que essa minha decisão, terei servir, vou usar a minha liberdade, a liberdade que eu recebi, para que eu possa servir a Cristo.
Para concluir, meus irmãos, o texto obriga necessariamente a que você faça uma reflexão. Eu estou servindo a Cristo porque eu amo ou porque me convém? Eu sirvo a Cristo porque eu amo ou porque eu ganho coisas boas? Ou porque é melhor servir a Cristo humanamente falando? E no texto, somos lembrados de que Cristo já assumiu, por amor, a posição de servo perfeito. Servimos para conquistar esse amor. Servimos a Cristo, nos amar. Me amou tanto. Posso retribuir esse amor. Ele me amou tanto, ele se entregou. O que é que eu faço para retribuir esse amor? Muitos querem apenas a liberdade sem compromisso. Mas o cristão verdadeiro, ele escolhe permanecer, usa a liberdade para assumir isso de servir a Cristo por amor, não por obrigação. Ele é marcado para sempre. Isso é o que caracteriza o cristão. E esse amor não vem do próprio cristão, não vem de nós, mas de Cristo nos amou primeiro. E assim, o servo da orelha furada nos convida hoje a dizer: eu amo o Senhor. E para sempre, o Espírito Santo, com decisão, quero servir. Eu para sempre quero servir a Cristo. Amém? Senhor Deus amado, queremos agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nesse momento o Senhor nos convida a essa decisão. Servir a Ti. Servirmos ao Senhor de nos convida. Te amamos. Te amamos tanto, Deus. Nós o amamos porque o Senhor nos ama. Gratidão. Graça do Senhor. Se eu possa trabalhar, ó Deus. Se eu possa trabalhar espírito de servo em nossa igreja. Espírito de servo em nosso. Para que possamos, dia, seguirmos o exemplo de Cristo. Usarmos toda a nossa vida para servir a Jesus. Servi-lo integralmente. Servi-lo totalmente. Servi-lo sempre. Que a vida de cada um de nós seja marcado por essa servidão, serviço ao Senhor, por amor. Oramos. Bem, vamos repetir um cântico. Nos preparando aqui para a celebração da ceia do Senhor. E de novo, nossa pregação, vamos ficar de pé. Disponível em tuas mãos. Nós entendermos essa mensagem. Nosso grande desafio é dizer isso para Jesus, né? Eu quero estar disponível a minha vida, total consagração, servir. Eu sou um escravo da tua graça. Vamos cantar Nosso Senhor de coração?
disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci para te servir, sou escravo da tua graça. Vem minha vida dirigir, és oleiro, eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, tu és meu Deus, És o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci para te servir, sou escravo da tua graça. Vem minha vida dirigir, és oleiro, eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Ó Senhor, tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Amém. Pode sentar. Nesse momento, quero aqui convidar os diáconos aqui da nossa igreja, diácono Araújo. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos fazer a leitura de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Texto propício para esse momento da celebração da Ceia do Senhor. Todo primeiro domingo do mês nós celebramos esse momento. E Paulo aqui, especificamente essa igreja de Corinto, essa igreja tão trabalhosa. E Paulo aqui fala especificamente sobre essa ceia, sobre esse momento, a celebração da Ceia do Senhor. A partir do versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que... Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para julgar. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando. Nesse momento, Paulo está instruindo essa igreja de Corinto para que eles pudessem celebrar de maneira bíblica e organizada a ceia do Senhor. Esse momento que é íntimo da igreja local, o povo de Cristo. É um momento onde todos aqueles que fazem parte da igreja são chamados a fazer esse memorial, lembrar da pessoa e da obra de Jesus. É por isso que eu quero convidar todos aqueles que são batizados, né, Jesus, são membros aqui da nossa igreja, ou que é de outra igreja, mas que é crente no Senhor Jesus Cristo, é batizado, faz parte da igreja local, para que se ponham de pé, para que possamos juntos participar desse momento. É um momento íntimo. Nenhuma outra instituição no mundo tem o direito de celebrar a ceia do Senhor. Apenas a igreja local. É algo especial na igreja local. E o Senhor, nos instruindo acerca desse momento, Ele nos dá dois elementos. Ele nos dá o pão e dá o vinho, para que possamos lembrar desse momento. E eu quero pedir agora, nesse momento, nosso irmão, Diácono Araújo, Diácono Piano, Araújo, estão dois pão, para que possam entregar. Você recebe, mas não coma logo, tá bom? Vamos esperar uns pelos outros. Se virtude ser isso a inspirar nosso pensamento, em nós e do que te ante Deus está assim age em nós. Tem alguém que participará e não recebeu? Alguém não pegou? Todos receberam. Participaram? Não? Paulo, quando ele vai falar acerca desse momento, ele fala justamente essa questão de que Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e entregasse a todos para que dissesse: olha, recebam, esse é o meu corpo. Esse é o meu corpo que é partido por vós. E a função desse pão é lembrar-nos de Cristo. É lembrar disso. Façam isso em memória e façam isso. Partam o pão, comam juntos, para que vocês se lembrem de Cristo Jesus. Nós não somos alienígenas. Nós não somos ETs, nós somos corpo, nós pertencemos ao mesmo corpo. Foi um só pão, foi entregue, foi partido. Foi um só corpo que foi partido. Corpo que nos concedeu a graça de sermos
igreja, de sermos corpo, de sermos famílias na fé. E é esse momento que Deus nos quer que a gente se lembre, né? Nesse momento é disso que Deus quer nos fazer trazer à memória. Somos todos corpo, fazemos parte da mesma família, somos membros. Então vamos orar, agradecer a Deus, entregando a Ele esse momento. Senhor Deus amado, somos gratos. Obrigado por esse momento tão belo, Pai. O Senhor concede à tua igreja. Esse momento onde somos lembrados de que somos só corpo. Fazemos parte da fé. Somos corpo de Jesus. Somos a igreja. Nesse momento, ó Deus, nós lembramos desse princípio tão importante. Nós pertencemos uns aos outros. Somos um grande corpo. Precisamos dos outros. Nesse momento, o Senhor nos lembra, Pai. Essa foi a grande obra que Cristo realizou. Nos colocar, nos enxertar esse corpo precioso que é a igreja, noiva de Cristo. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Eu receba, Pai, glória nesse momento. Possamos celebrar a nossa união e a nossa unidade. Mas desse momento, oramos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Podemos comer dele todos. Da mesma maneira, dar mais uma vez nossos diáconos aqui, para que possam entregar também o cálice. Mais uma vez, você pega, você não toma logo, vamos guardar. Tem algum irmão que pegou o pão, não pegou o cálice? Todos pegaram? E nesse segundo elemento, cálice, vinho, sabe, gosto muito de Mateus 26, 27. Deus vai relatar acerca da última ceia, né? Primeira ceia, próxima ceia, conosco nos céus. Mateus registrando, vai dizendo no versículo 27, tomando o cálice, dando graças, dele, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue de Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia que eu beba novo convosco no reino. Cálice vai para o duelo da remissão. Todos nós fomos remidos para que nós pudéssemos ser resgatados.
E eu, conversando com a... É um fortíssimo. A gente pensa que o vínculo familiar é forte, mas ser irmão em Cristo é muito mais forte. Sabe, você vai ser eternamente meu irmão em Jesus Cristo no céu. Eterno. Para sempre. Irmãos em e é esse sangue que realiza isso. Sermos resgatados, sermos redimidos, sermos eternos irmãos em Cristo. Somos o sangue de Jesus. E o sangue dele realiza isso. O sangue dele realiza essa obra de lembrar-nos de mesmo com todas as nossas diferenças, divergências, pensamentos, gostos, opiniões, tem algo forte que nos une. Muitas coisas tentam nos separar, mas tem algo poderoso que nos une. O sangue de Jesus. Ele que nos une. Ele que nos faz perseverar. Foi para isso que Cristo nos resgatou. Possamos lembrar disso. Nesse momento, primeiro domingo, possamos lembrar desse nosso vínculo. O sangue de Cristo foi derramado por todos. E podemos, bem, né? Gosto de fazer disso, olha. O sangue que foi derramado por mim, ele não é mais precioso. Eu posso trocar com o meu irmão, é o mesmo sangue. Né? Pode trocar também o cálice com seu irmão. Para lembrar disso, é o mesmo sangue. Não há diferença, não há divergência. Foi o mesmo sangue que redimiu cada um de nós e todos nós, se tornando assim, irmãos. Bem, vamos orar por isso. Senhor Deus, obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua graça. Obrigado por esse momento tão precioso. O Senhor nos faz refletir, ó Pai, acerca dessa aliança. A aliança, Novo Testamento, sangue em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor nos dá essa maravilhosa obra, esse momento, ó Deus. Possamos lembrar de que somos resgatados, redimidos. Desde o maior até o menor. Sem divergência, sem distinção. Resgatados no teu sangue. Muito obrigado por isso, ó Pai. E muito obrigado também porque o Senhor nos dá uma esperança, Deus. E haverá um dia. O Senhor beberá novo, fosco, esse vinho. Nós estamos ceiando por esse momento. Estamos aqui celebrando nossa união uns com os outros, nossa união com Cristo Jesus. Com a esperança em nossos corações. Haverá um dia. O Senhor estará dirigindo essa preciosa ceia. Precisará mais de próprio Cristo estará celebrando essa ceia, Pai. E por isso nós podemos dizer todos juntos, Maranata. Mais uma vez. Vamos beber dele todo. Meus irmãos, pode sentar. Os diáconos vão recolher aí o cálice. Enquanto eu dou alguns breves avisos. Primeiramente, nós agradecemos a alguns irmãos, algumas pessoas que estão nos visitando. Nosso irmão Estevão, lá na Igreja da Barra, nossa igreja mãe, está conosco. Seja bem-vindo. É abraçado por todos nós. Aí tem também a Graciele, a Ana Lívia, o Gilberto, isso, e a Ana Lia, Cezinha. Todos familiares da atriz. Hein? Foi para hoje. Vanessa Valesca. Depois você fala no meu gabinete, viu?
Depois você vai lá no meu gabinete que a gente vai conversar, viu? Mas sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se aqui abraçados por todos nós. Essa é a nossa família da fé. Nosso propósito é que você possa sair daqui com a certeza de que Cristo Jesus falou ao seu coração. Esse é o nosso propósito como igreja. Manifestar Cristo Jesus. É declarar a obra de Jesus. Amém? E lembrando também, né? Desde agradecer nossos irmãos, os visitantes também. Lembrando que após o culto, após eu orar para encerrar, temos a nossa cantina. Você comece já praticando a pregação, servindo aos casais da igreja, possamos ajudar essas pessoas, né? Um pratinho por apenas R$10. Bem? Vamos orar, agradecendo e entregando a Deus nosso tempo. Senhor Deus amado, obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso. Louvamos ao Senhor, ouvimos a Tua voz, contribuímos, devolvemos aquilo que lhe pertence, celebramos a ceia do Senhor, esse tempo tão importante. Senhor, nesse momento queremos entregar a Ti, ó Pai, esse culto. Queremos entregar em Tuas mãos esse tempo, queremos, ó Deus, que o Senhor tenha sido exaltado. Nosso propósito é que Teu nome tenha sido glorificado. Não a nós, não para agradar ninguém, mas é para agradar ao Senhor. Nosso culto seja uma oferta suave ao Senhor. Possamos sair daqui desafiados a Te servir, ser escravos de Ti, dedicar nossas vidas ao Teu altar, entregar nossas vidas como sacrifício vivo, santo. Não só aqui, todo o nosso dia, toda a nossa semana, toda a nossa vida, para a glória do Teu santo bem precioso nome. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, tenham todos uma ótima semana.